E aí, galerinha, mais uma vez, agora, mantendo o mesmo ritmo do Civil 4, esse material que eu estou gravando para Civil 4 serve também para o pessoal que está assistindo a aula de Civil 2, tá? Eu estou postando aqui no Civil 4, como não tem a conteúdo de obrigações, ele é do Civil 2, essa matéria foi bem explorada lá no Civil 2. Mas eu coloco esse material como anexo, né, como um complemento da parte que nós comparamos os reais com obrigacionais, e essa parte de fonte obrigacional eu achei muito interessante levantar a bola da divergência doutrinária, tá certo? Então, esse material o pessoal do Civil 2 vai receber também, para poder ilustrar, e Civil 4 para poder dar uma complementada no material, que eu já mandei, tá? Já está gravado. Beleza? Conceito clássico de obrigações. O Código Civil não conceitua obrigação, cabendo o doutrinador fazer. Obrigação consiste no vínculo temporário que dá ao credor o direito de exigir uma prestação. E, por outro lado, obriga o devedor ao seu cumprimento. Tá? Ponto. Basicamente, é a relação entre credor, devedor, que gera um vínculo. Esse é o conceito clássico de obrigações. Era isso que eu queria falar com vocês, era isso que eu queria deixar registrado aqui. Conceito moderno de obrigações. Atualmente, a doutrina busca superar a ideia da obrigação como algo estático, em que as partes ocupam tão somente polo passivo e polo ativo da relação, ou seja, para o novo conceito de obrigação, não há mais aquela relação apenas de credor e devedor. Não. Hoje, busca-se entender essa relação como um meio de um filtro muito mais dinâmico, na qual as partes em constante interação, as partes estão em constante interação e movimento, uma obrigação como processo. Então, esse conceito moderno, ele traz a exemplo a operabilidade, a sociabilidade e a eticidade. Movimenta a relação entre credor e devedor, traz questões negociais, traz processos judiciais para a materialização, traz acordos judiciais, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que houve uma evolução conceitual em obrigações. Essa evolução conceitual em obrigações nos trouxeram dois conceitos. O antigo, né, o clássico, o conceito clássico, que traz apenas a questão estática entre identificação de credor e devedor, e o conceito moderno de obrigação, que traz todo sentido de operabilidade, sociabilidade, eticidade, à luz do Código Civil de 2002, beleza? E aí eu venho com as duas correntes que discutem a lei como fonte de obrigações, tá? Essas duas correntes têm a ver com conceito moderno e conceito clássico. Primeira corrente, os doutrinadores Maria Helena Diniz e Washington de Barros Monteiro afirmam que a lei é a fonte primária de obrigação, pois os vínculos obrigacionais são relações jurídicas. Ponto. Acabou. Beleza. Identifiquei, né, em tese, pelo que eu acabei de ler, a teoria clássica, o conceito clássico de obrigações. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas pelo que eu li, né, eu entendi isso. Por isso que eu quis colocar no slide anterior, esse aqui, o conceito clássico de obrigação. Segunda corrente, os doutrinadores Orlando Gomes e Fernando Noronha entendem que a lei sozinha não é fonte obrigacional, pois exige a presença da autonomia da vontade. Se exige a presença da autonomia da vontade, já comecei a criar um certo movimento. Eu sei que para criar um contrato eu tenho que ter autonomia da vontade também, tá? Mas a lei por si só, a lei abstrata, ela não gera obrigação, segundo o entendimento de Orlando Gomes e Fernando Noronha, mas acompanhada de um fato jurídico, que aí nós estudamos lá naquele tópico anterior, de fato jurídico e ato jurídico, que em tese seria apenas fenômeno natural, mas que também eu tenho a presença de vontade humana, tá? Por isso que eu quis fazer aquele outro material. Então, eu tenho que ter essa mobilidade, eu tenho que ter esse movimento,
e acompanhado de fato jurídico passa a ser fonte obrigacional. E nessa questão eu tenho a elaboração de um título de crédito que nunca surge sozinho. Então, para eu poder criar uma relação, eu tenho que movimentar, assinar um título de crédito, ter uma relação entre as partes. Então, eu tenho, em tese, pelo que eu visualizei, né, o conceito moderno de obrigação. Pronto. Beleza? Eu quis gravar esse vídeo para poder trazer essa interpretação para vocês. Aqui a gente fecha lei como fonte de obrigação para Direito Civil 4, trazendo a galera do Civil 2 também para poder ilustrar, porque isso já bati na turma de Civil 2, mas vocês também vão ter esse acesso a esse material. Abrir mais a nossa cabeça não é só para a questão da faculdade, para a questão de outras matérias também, tá bom? Beleza? Então, agradeço a todos aí mais uma vez. A gente fecha aqui a matéria da aula 3 de Civil 4, tá? Próxima aula a gente já começa a entrar em posse, e você que é de Civil 2, nós vamos continuar a matéria de obrigações, nós estamos entrando em obrigações. Você do Civil 4, nós vamos entrar agora em Civil 4, em Direito das Coisas, e vamos começar a falar de posse, propriedade, uso capião, condomínio, vizinhança. E você do Civil 2, que é obrigações, nós vamos falar sobre evicção, vício reviditório, tá? Vício oculto, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, e aí pronto. Agora a gente começa a entrar de forma detalhada na nossa ementa. Beleza? Um abraço a todos, agradeço aí o tempo dedicado para assistir o vídeo e até a próxima.